A violência sexual tem vindo a aumentar e afeta sobretudo as mulheres. As consequências são muito negativas para a saúde física e mental das vítimas. A violência sexual é crime perante a lei e deve ser denunciado. Falar da violência sexual na cidade de Maputo, em termos quantitativos, seria difícil de mencionar, porque nós temos uma grande lacuna em termos de base de dados e temos várias portas de entrada. A polícia é uma porta de entrada. Há casos da entrada da polícia, mas há situações em que as vítimas recorrem às associações e casos ainda que as vítimas levam mais tempo ainda para denunciar, o que dificulta todo o processo de prova que é necessário, né, para classificar e, acima de tudo, registrar aquele ato como um ato de violência sexual. Agora, em termos qualitativos, nós podemos afirmar que a nível da cidade de Maputo, principalmente nas áreas periurbanas da cidade de Maputo, nós temos tido várias situações de reporte por parte de famílias, amigos, de casos de violência sexual. Agora, os fatores em termos práticos que nós podemos associar à ocorrência da violência sexual, tem questões também de infraestrutura. A maior parte desses bairros se caracterizam em termos físicos, por falta de urbanização, falta de saneamento, o arruamento é extremamente precário, são mais becos do que ruas alargadas, as casas são extremamente degradadas, o acesso a serviços básicos é extremamente precário. Tudo isto facilita a ocorrência de crimes. O que nós percebemos é a existência de alguma cumplicidade também entre quem devia proteger, não é, e quem tem poder naquele local. E o aspecto também da educação é extremamente crucial. Nós temos muitas famílias que, em termos educacionais, são muito pouco escolarizadas. Temos muitas adolescentes jovens engravidando precocemente. Tudo começa também a partir da abertura que existe para se falar sobre a sexualidade dos adolescentes jovens. Muitas vezes somos confrontados, não se pode falar disto porque estamos a ensinar as crianças. Então, esta falta de diálogo, a falta da sexualidade, todo esse conjunto de precariedades, não é? Elas se somam e ao se somarem, elas só conduzem a uma situação que propicia a ocorrência de casos de violência sexual. Que programas de fato existem no nosso Ministério da Juventude e Desportos que é pensado nas juventudes? E como é que são construídos esses programas e que colaboração a sociedade civil pode oferecer? É preciso fazer perceber ao próprio jovem também o lugar da instrumentalização em que ele se coloca, não é? E é preciso fazer perceber o Estado o lugar da precariedade, não é, do coletivo de jovens que está a ter. Então não é bom que um Estado não seja fiscalizador, que não acompanhe, não é, a dinâmica da juventude. Essa fragilidade de manter jovens distraídos, isto não dignifica nenhum Estado. Temos casos em que as pessoas dizem: eu estava bêbado, não me lembro. Ok, pode até ser uma fuga, mas que a pessoa cometeu consciente. A violência sexual, ela se cria, não é? Há situações onde a jovem começa a ser perseguida, muitas vezes, quando essas que acontecem nos bairros, há sinais que os grupos vão dando. Práticas do cotidiano que vão de forma recorrente acontecendo, que não nos preocupam. Não nos preocupam, mas nas histórias que nós escutamos, muitos atos de violência sexual começaram por ali. Chamou para dar um docinho, não é? Depois chamou para dar um sorvete, chamou para coisa, começou depois a tercear a mão, depois disso não diz nada ao pai. Há casos muito próximos que nós recebemos
de raparigas e até de crianças que sofreram violência sexual, onde os pais contam os episódios justamente neste ciclo, né? Muitas raparigas na escola, aos sinais que eram apontados como violência sexual, elas diziam que é normal, que um indivíduo chegue e diga: olha, esta é minha esposa, é uma criança de 5 anos, vai pondo no colo, vai passando a mãozinha por aqui, por ali, e as coisas vão caminhando. Nós temos esta oportunidade, enquanto sociedade civil, de fazer este exercício coletivo. Quando nós estamos a atuar, pensar de forma holística. Se eu tenho um recurso metodológico já produzido por uma organização como a Pathfinder ou a Wilson, eu não vou produzir mais. Eu vou tomar este material que já existe como material para ser usado, se a quantidade que existe não é suficiente, reproduzindo, não é? Justamente reforçar o trabalho coletivo da sociedade civil, tanto no âmbito geográfico, no âmbito de instrumentos de trabalho, no âmbito da advocacia, porque em todas as dinâmicas de fenômenos que nós trabalhamos, nos leva à violência sexual. Em relação ao Estado, é uma questão de melhorar serviços. Quando nós temos níveis de corrupção extremamente altos e principalmente em situações muito simples que deveria ser de serviço público básico, nós temos situações de corrupção, isso gera impunidade. E ali as pessoas acabam ficando cada vez mais descrentes em relação ao próprio sistema de justiça. Quando falamos dos tribunais, todo um sistema, parece que estamos a falar de algo muito distante da realidade das pessoas, justamente porque as pessoas no seu cotidiano não sentem esta presença da justiça nas suas próprias vidas. Então, reduzir essa distância implica necessariamente que nós tenhamos uma polícia mais atenta a responder aos interesses da população e uma polícia menos agressiva na sua primeira reação e mais educativa. Tem pouco preparo para ser educador e isso gera medo nas pessoas. No lugar das pessoas terem medo, as pessoas deviam ter a polícia, a confiança, logo a priori, saber que eu estou numa situação de perigo, eu vou me socorrer da polícia. No casamento ou nas uniões informais, se o marido ou parceiro tiver relações sexuais com a sua mulher sem o seu consentimento, é crime de violação. Deve ser denunciado. Se os agentes da polícia ou da saúde não atenderem corretamente as vítimas de violência sexual, também devem ser denunciados. Para tal, se for necessário, deve-se buscar ajuda das redes de amigos ou de organizações da sociedade civil. A impunidade dos criminosos deve acabar. Se cometeu um crime, deve ser castigado. Chega de impunidade. Defendamos o direito das mulheres à sua integridade física e dignidade.